noite, meus irmãos. Vamos abrir lá em Josué, no capítulo 23. Josué, capítulo 23. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu peço para que aqueles que puderem ficar de pé possam ficar e atentos à leitura da palavra de Deus. Josué, capítulo 23, a partir do verso 1. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que têm destruído desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a ele vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficou entre vós, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e a elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite aos vossos lados, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Até aqui, podem se sentar. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor Deus, a tua palavra, verdadeira, fiel, absoluta, Deus, foi lida diante de todos nós. Com cuidado, a Deus, diligência e santo temor, queremos observá-la, Deus, nessa noite. Compreendê-la. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, Deus, até mesmo para compreendê-la. Precisamos, ó Deus, do auxílio do teu Espírito Santo. Suplicamos, ó Deus, para que ele ilumine as nossas mentes. Para que cuide, ó Deus, de abrir os nossos ouvidos e o nosso coração, para que recebamos, Deus, essa palavra. Que fielmente, ó Deus, possamos buscar, ó Deus, agradar o Senhor, desde quando, ó Deus, essa palavra for pregada. E Deus, por favor, que ela seja pregada com fidelidade. Tem misericórdia, ó Deus, dessa congregação, para que eu pregue, ó Deus, com fidelidade a palavra do Senhor. E assim, ó Deus, todos possamos chegar ao conhecimento do Senhor, a compreensão, ó Deus, do que devemos fazer. E desse modo, ó Deus, glorificá-lo com as nossas vidas. É o que suplicamos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos continuando, então, a nossa série de sermões aqui em Josué, Venha o Teu Reino. E o título, da nossa mensagem de hoje é Os Discursos de Despedida de Josué. Hoje nós vamos ver, um desses discursos, se Deus assim permitir, e na próxima ocasião a gente vai ver ainda o capítulo 24, que ele continua esses discursos de despedida. No verso 1, e sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, seus anciãos, seus cabeças, seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias. Já fazem quase 2 anos que aqui na nossa igreja nós vimos um discurso de despedida
muito solene e importante, o discurso de despedida de Moisés. Nós vimos, né, no final do livro de Deuteronômio esse discurso de despedida. E agora, né, passado já então toda a exposição, desde o primeiro verso do livro, né, de Josué, a gente chegou aqui até essa etapa final, até essa terceira sessão do livro. Nós nos lembramos, né, tal como falamos naquela ocasião, como esses discursos de despedida, esses discursos finais, as palavras, né, de um homem que sabe que está prestes a morrer, são importantes. E de algum modo, né, especialmente para nesses gigantes de Deus, não que sejam, né, como palavra de Deus, sejam mais importantes do que outras partes, todas são igualmente importantes, mas são solenes. Mensagens solenes para o nosso coração, que devem, né, nos alcançar. Nós falamos, né, durante a liturgia sobre um longo discurso de despedida registrado em quase metade do livro de João, mas onde Jesus o proferiu somente, né, na sua última semana, para saber, né, nos últimos dias, ali, nas suas últimas horas, antes de ser preso, uma longa sessão em João. Discursos, né, que são registrados para que a gente se atente bem e observe, né, o que esses gigantes estão falando. O já aqui, né, velho Josué, talvez próximo dos seus 110 anos, como o capítulo 24 vai nos falar, que ele chegou, né, até o fim da sua vida nesses 110 anos. Ele que conduziu os exércitos, né, do Senhor desde o tempo de Moisés. Ele já era um grande general, mesmo quando Moisés ainda era o líder de toda a nação. Ele é que lutava, ele que ia à frente nas batalhas. Depois da morte, né, desse Moisés, ele continua à frente do povo como general, mas também como líder, né, de toda a nação, como governador, podemos dizer assim. Agora, né, e ele partilha, né, a terra com aquele povo também, depois de vencer as guerras, né, contra Canaã. E depois dessa partilha passam-se aqui 10, talvez 15 anos. Então já é um tempo considerável, né, do início das guerras, do início de Josué até aqui. E é nisso que o livro está falando aqui, né? Já tem um bom tempo, então, que Deus extirpou, né, a ameaça cananeia ali no meio deles. Ele havia, né, então, como eu disse, conquistado, dividido, mas ele entendia que ainda restava uma tarefa a cumprir. Ainda restava algo que mesmo, né, no fim da sua vida, e talvez o mais importante que ele pudesse trazer aqui para todo o povo. Liderar os exércitos de Deus não eram, né, o suficiente para esse homem. Ser o principal executor, o principal líder, né, da nação, também não era o suficiente, não era o mais importante. Antes de morrer, ele tinha mais uma missão. Tão somente a coisa mais nobre, né, que um homem pode fazer nesse mundo, pregar para o povo de Deus a palavra, né, do nosso Deus. Então ele chama aqui, né, toda a nação, em especial, né, os líderes que podiam reproduzir esse discurso, que ele certificaria, né, que esse discurso chegaria para todo o povo, e ele vai admoestar, ele vai chamar a atenção do povo, ele vai tentar direcioná-los, ensiná-los aqui, né, o coração deles para que eles guardem, né, e observem as coisas mais importantes dessa vida, de acordo, né, com esse último discurso dele. Antes de eu até mesmo explicar o texto aqui e introduzir, eu quero ler um texto lá em 2 Pedro. Também a gente pode considerar aqui um outro discurso de despedida. 2 Pedro, no capítulo 1 mesmo. Vejam o que Pedro diz a partir do verso 12. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele vai continuar aqui um discurso maravilhoso também, que Deus nos dê a oportunidade, a gente fala em outro momento, mas vejam, o apóstolo Pedro, no fim da sua vida, sabendo então, por divina revelação, pelo Espírito de Cristo, que ele morreria, né, em breve, é uma das últimas cartas, né, também de todo o Novo Testamento, ele pretende deixar uma admoestação. E ainda que ele já tivesse pregado isso inúmeras vezes, e ainda que hoje, né, as lições de hoje também sejam parecidas com algumas lições que foram pregadas antes, mas um pregador, né, jamais deve deixar de dar essas lições. Porque nós sabemos, né, e entendemos também, porque somos homens, as dificuldades que todos nós passamos. E como somos necessitados, como precisamos, né, de ouvir essas verdades para que fiquemos nisso. E Pedro, então, queria, tal como Josué, né, muitos séculos antes, que mesmo depois da morte deles, essa palavra permanecesse firme nos corações deles, daqueles, né, que os ouviam e das gerações, né, que viessem depois. Então, voltando aqui, né, para
Josué no capítulo 23. Josué vai nesse capítulo trazer 3 apelos. E esses 3 apelos funcionam de uma mesma maneira. Vocês vão ver que o primeiro está no verso 1 a 8, o segundo dos versos 9 a 13 e o terceiro dos versos 14 a 16. E ele vai reforçar o seguinte, em cada uma dessas partes, e a gente vai tentar observá-las, mas trazer principalmente as lições em geral. Ele vai reforçar, em primeiro lugar, a fidelidade de Deus, a fidelidade passada de Deus, o que Deus havia feito por eles, a fidelidade passada de Deus. Ele vai, então, em segundo lugar, dizer para o povo a fidelidade exigida do povo que tem um Deus fiel, que luta, né, por eles. Então, a fidelidade exigida hoje. E, em terceiro lugar, os resultados de ser ou não ser fiéis, serem fiéis à aliança. Passado, presente, futuro. Deus, né, no tempo, aquele que é eterno está fora do tempo, olha para o tempo e diz para nós, eu fiz muito por vocês no passado de vocês, e há uma resposta hoje que vocês têm que dar a isso, para que o futuro de vocês seja glorioso, tal como essa obra, né, que já foi iniciada. Vejam, olhem para essas coisas que passaram, olhem para a vida de vocês, olhem também para a história do mundo, olhem, né, para o Senhor que os guarda desde sempre. Então, vivam uma vida em conformidade com isso que Deus dá, e então experimentem um futuro glorioso, ou sofram as devidas consequências e o juízo. E esse capítulo também vai trazer muitas questões a respeito do juízo. Continuando, verso 3. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos repartir por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E aqui nesses 2 versos nós temos a rememoração também de todo esse livro. Como eu disse, né, que a gente começou falando desde o primeiro verso e tem trabalhado até hoje. Nos últimos capítulos, né? Primeiro no capítulo 1 ao 12 e bem destacado aqui no verso 3, vocês viram tudo que Deus fez a essas nações por causa de vocês, porque Deus tem pelejado por vocês. Nós vimos o Senhor pelejando, indo diante do povo nos capítulos 1 a 12, que falam, né, sobre todas as batalhas, todas as guerras, toda a vitória do povo ali em Canaã. Como Deus começa, né, desde Jericó, por causa do pecado do povo, uma queda em Ai, mas o restante, né, da campanha militar, ela é gloriosa. Nunca, né, se ouviu falar, não há registro, né, de nenhuma guerra na história do mundo em que uma nação, né, um povo que debilitado, pior, tivesse tantas e tantas vitórias sucessivas em tantas batalhas contra um povo que era mais forte. Deus, então, lutou por eles e deu toda aquela terra, capítulos 1 a 12 de Josué. Nos capítulos 13 até o capítulo 21, que a gente viu, né, na última exposição, ele vai trabalhar a divisão, que está bem aqui no verso 4. Vede que vos repartir por sorte em herança as vossas tribos, essas nações que restam, e as nações também que destruí. Então, os territórios, né, que estavam ali, todos agora estavam distribuídos. A gente viu toda essa distribuição, como Deus, né, deu aquela terra, tal como ele tinha jurado aos pais, Abraão, Isaac, Jacó, também como ele tinha dito pela letra, né, pela pena de Moisés. Agora todos eles estavam diante, né, estavam assentados nas suas terras, aproveitando aquilo ali. Passado já alguns anos, eles já estavam daquele jeito que diz Deuteronômio capítulo 8. Vocês vão comer, né, de plantações que vocês não plantaram, vocês vão beber de poços que vocês não cavaram, vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Eles já estavam desfrutando aqui de um certo deleite, de um certo benefício, passado alguns anos dessa conquista. Josué, então, está aqui lembrando essas dádivas de Deus feitas há não muito tempo atrás. Deus não só expulsou, então, essas nações, como ele as destruiu. Deus gratuitamente deu isso a todos vocês. Vejam o que está acontecendo, né? Por que Josué está lembrando disso aqui no começo? Está lembrando dessas coisas que aconteceram num passado não muito distante com esse povo que está aqui. Muitos deles participaram, estavam nessas guerras e receberam, né, aqueles territórios e estavam agora assentados. Ele vai continuar agora dando ordenanças, admoestações, coisas que as pessoas têm que fazer. Mas nas Escrituras, e não só aqui, mas em toda a Escritura, sempre que Deus nos ordena a fazer algo, ele precede isso com uma promessa. Sempre que Deus dá uma ordem, ele antecipa isso com uma promessa. Todos os mandamentos de Deus são baseados em uma promessa. Diferente, né, então, de qualquer religião, de qualquer sistema ético, que diz, né, façam isso e aquilo, então receba, né, esses benefícios e ponto final.
Já então, né, o cristianismo, a religião bíblica, colocada nas páginas do Velho Testamento, do Novo Testamento, todos os deveres, mandamentos, imperativos, todas as ordens são dadas com base em uma obra prévia de Deus. Portanto, né, a gente pode separar e dizer e falar, né, nos seguintes termos que outros autores também usam, diferenciando entre obediência evangélica e obediência legal. A obediência legal seria aquela obediência que tão somente você faz por medo, por temor do que pode vir a ser uma consequência de não fazer, de não cumprir aquele mandamento. Então, se eu não fizer isso, eu vou sofrer essa sanção, vou sofrer essa consequência. Portanto, por medo disso, eu vou fazer. Mas a obediência evangélica fala, né, a respeito de um tipo de obediência em que nós fazemos em resposta ao amor de Deus, por amor a Deus. Eu desejo agradar a Deus porque Ele me redimiu, porque Ele me salvou, porque Ele fez coisas grandiosas na minha vida. Josué está chamando atenção a isso. Olha tudo que Deus fez para vocês. A resposta de vocês tem que ser uma resposta agradecida, de amor a Deus, de obediência à sua palavra. Obedecemos a Deus porque Ele nos abençoou e nos salvou. Vamos continuar, verso 5. E o Senhor vosso Deus as impelirá, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Josué, nesse primeiro apelo, ele na verdade já vai antecipar a bênção futura. E o Senhor Deus vai continuar expulsando essas nações de diante de vocês. Ele vai, claro, colocar um mandamento, né, como uma condicional para esse futuro, e havia uma condicionante, né, para que eles permanecessem na terra que Deus deu, mas ele já vai colocando, então, essa boa obra que Deus começou, ele é fiel para cumpri-la, para levá-la, né, a cabo, para levar até o fim, tal como, né, expresso nas páginas do Novo Testamento a respeito da nossa própria salvação. Os inimigos derrotados e então a salvação que chegou até você, Deus é poderoso e fiel para encaminhá-lo, né, até o fim, até a salvação bendita. Deus, então, vai expelir essas nações de diante de vocês, tal como ele tem prometido. Verso 6, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio dessas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menções, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a ele vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Esforcem-se para cumprir a lei, mas esforcem-se muito, ele reforça. Vocês precisam lutar essa luta e resistir até o sangue contra o pecado. Esse inimigo que se levanta, né, dentro de vocês deve, né, ser uma luta diária contra esse inimigo, contra a nossa carne, um dos inimigos levantados também por nosso Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, especialmente em João. Vejam, né, que você não vai, né, nem para um lado, nem para um outro, mas você fica firme naquela lei, você não deixa de lado certos mandamentos, você não passa, né, a observar coisas que Deus não disse para observar, você toma conta e observa e cumpre, não deixando de lado a lei do Senhor. Por causa do amor de você, por causa do amor de Jesus a todos nós, e porque nós amamos Jesus em resposta, nós cumprimos então seus mandamentos. Não é o que nós lemos, né, em João 14? As exigências do nosso Senhor Jesus Cristo também? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vejam, essa realidade de amar ao Senhor, cumprir os seus mandamentos, os preceitos expostos por Moisés, ainda está em valor para nós ainda hoje. Lá em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, que abre, né, as portas e que lança as bases para o Novo Testamento, nós vimos, né, o mesmo chamado de Josué no fim da sua vida é o mesmo chamado do fim de todo o Velho Testamento. Malaquias, né, dizendo para eles, não deixem de observar a lei de Moisés. Aonde a lei de Moisés está expressa? Ora, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. A posse da terra para aquele povo estava sujeita, eles continuariam tendo a posse daquela terra se eles perseverassem em obedecer a Deus. E assim um paralelo para a nossa existência hoje. Assim, né, um sentido também que isso nos toca ainda hoje. Essa ideia, então, de que
este mundo é do Senhor e essa terra, né, cada centímetro quadrado é dele, e no sentido de nós vamos ser mordomos dele, conquistar essa terra para o nosso Senhor, pregando o evangelho, seguindo, né, tal como ele nos chamou na grande comissão, só acontecerá na medida em que nós formos fiéis e obedientes aos mandamentos de Deus. É pelo não cumprimento, muitas vezes, da lei de Deus e o desapego à lei de Deus que a igreja passa a ser ou é irrelevante na sociedade hoje. Sem qualquer relevância, sem qualquer mudança, né, na sociedade, muitas vezes até perseguida. Não em todos os casos, por favor, mas em muitos casos até mesmo tão irrelevante que pode ser perseguida, isso sendo juízo da parte de Deus. Por amor a Cristo, nós devemos seguir toda a lei de Deus ainda hoje. E eu quero gastar um pouco de tempo nesse sermão para provar esse ponto aqui para os irmãos. Que a lei de Moisés dá sentido à nossa vida hoje e nós, né, devemos observar essa lei. Para isso, a gente vai explicar a lei de Moisés muito rapidamente, coisa que já fizemos antes, mas que é importante. 3 aspectos da lei do Senhor para resumi-la. Em primeiro lugar, o que Josué está lembrando aqui é o que também está na lei de Moisés. Os grandes feitos de Deus na história do mundo estão lá na lei. Nesses 5 livros, Deus mostra, exemplifica, clarifica os seus grandes feitos de salvação. A saber, né, para começar, o grande feito, né, de libertação da antiga aliança, da antiga dispensação, a Páscoa, né, que no memorial da Páscoa, o Êxodo. Deus tirou o povo do Egito com mão forte, com mão poderosa. E é por isso que ele prefacia os 10 mandamentos, tanto em Deuteronômio capítulo 5, quanto Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Esse é o prefácio, né, da lei. A lembrança dos grandes feitos de Deus, a lembrança, né, das suas grandes obras estão nesses 5 livros. Este é um dos grandes motivos e uma das grandes importâncias de todos os dias nós meditarmos na lei do Senhor, também nos 5 livros, em toda a Escritura, mas especialmente nos 5 livros de Moisés, para nos lembrarmos dos grandes feitos de Deus na história do seu povo, tomando Abraão, tomando Isaac, tomando Jacó, escolhendo um povo para si, tirando esse povo com mão poderosa do Egito, como eu já disse, vencendo tantas batalhas, né, que a gente vê ali em Números, não deixando com que seu povo seja amaldiçoado, pelo contrário, abençoando esse povo, conduzindo eles pelo deserto com a nuvem, dando água, dando pão. Vejam quantos feitos e quantas maravilhas de Deus são colocadas ali. Isso nos lembram e se relacionam com a grande obra de salvação, não só da velha dispensação, mas de toda a história. A saber, né, que a Páscoa somente apontava a grande obra de redenção no nosso Senhor Jesus Cristo, exemplificada nessa mesa. Todos os finais de semana também nós nos lembramos então dessa grande obra de salvação, que Jesus Cristo, Deus homem, veio ao mundo, sofreu, padeceu no nosso lugar, foi entregue naquela cruz, morreu, mas ressuscitou aos 3º dia, subiu aos céus. De lá ele reina e governa, né, todas as coisas. Essa obra bendita que fala a respeito de nós que fomos redimidos junto ao Pai, de um sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado, de uma redenção bendita no nosso Senhor Jesus Cristo, uma justificação dada a nós e agora vocês são justos, e na cruz agora nós somos santos. Objetivamente isso acontece, né, com todos nós. Essa é a grande obra de salvação que Deus faz. E ler então o Pentateuco nos aponta para essa grande verdade lá do Novo Testamento. Um segundo aspecto então, né, da lei de Deus que eu quero reforçar aqui é que para justamente nos lembrarmos disso, nos lembrarmos desses grandes aspectos de graça, de salvação, a lei de Deus, né, está permeada e recheada das leis cerimoniais. Então, nos 5 primeiros livros nós vemos, né, continuamente leis a respeito de cerimônias, sacrifícios, holocaustos, bezerros, bodes, sangue, coisas oferecidas diante do Senhor, o tabernáculo, né, o santuário central. E nós entendemos, né, que todas essas leis cerimoniais apontam para essa obra graciosa do nosso Deus de salvação do seu povo. Vocês não podem resolver o problema do pecado, que vocês mesmos se enfiaram, onde todos vocês estão destituídos da glória de Deus e carecem de que Deus mesmo faça algo por vocês. E todos esses sacrifícios e todas aquelas coisas da lei cerimonial não valem mais hoje, não devem ser feitas nos tempos de hoje, mas todas elas foram cumpridas em Cristo e mostram verdades incríveis, gloriosas sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. De modo palpável, de modo, né, exemplificado, de modo tipológico, nós vemos grandes coisas que Deus fez, que Jesus fez no Novo Testamento. A carta aos Hebreus é uma explicação, né, de todas essas coisas, como isso se dá no céu, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós vimos até aqui
né, a respeito dos 5 livros, né, do Pentateuco, que eles falam a respeito da fidelidade das grandes obras do nosso Deus. Em segundo lugar, as leis cerimoniais que apontam para a obra graciosa do nosso Deus de salvação, de graça. E em terceiro lugar, nós temos então os mandamentos em si. E nós podemos, né, dividir esses mandamentos em 2 partes. O princípio, né, desses mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos, as bases, a lei moral, nós podemos chamar assim, que são, né, aquelas leis, então, escoradas nas perfeições do nosso Deus. No mundo que Deus criou, ele sendo Deus perfeito, ele dá essas leis, então, de acordo com ele mesmo para o mundo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem, não matarás, não roubarás. Tanto, né, para nos fazer entender como devemos agir em relação a ele, como devemos agir em relação aos homens. Mas então, né, uma subdivisão nessa questão das leis seriam justamente as várias jurisprudências que são colocadas. As várias leis que exemplificam como essas coisas são aplicadas na nossa vida no dia a dia. Como, né, eu vou amar a Deus? Como eu vou, então, não ter outros deuses diante de mim? Como eu posso, né, honrar a Deus não fazendo imagens? O que ele quer dizer com não matarás? O que ele quer dizer com não adulterarás? As explicações disso estão nos outros livros. Moisés, né, lança essas bases, por exemplo, em Êxodo 20, passa o resto do livro explicando esses mandamentos, assim como Números, Deuteronômio, boa parte de Levítico. Livros que estão ali para nos explicar e nos clarificar como aplicar esses mandamentos à vida cotidiana. E o que eu quero reforçar é que hoje, em 2026, quase 3 milênios depois, mais de 3 milênios depois que essa lei foi colocada, tal como Moisés, Josué, Malaquias, estão reforçando que essa lei precisa ser cumprida no meio do povo, hoje nós precisamos cumprir essa lei também e observá-la. E é por isso que o discurso de Josué precisa estar tão vivo nos nossos corações, para que entendamos, né, então, que essa realidade que ele está colocando vale para nós hoje. Eu gostaria de trazer, então, alguns textos no Novo Testamento que provam, né, que falam como esses 5 primeiros livros da Bíblia, como a lei do Senhor, como a lei de Moisés, precisa ser observadas por nós. E o primeiro livro, né, que a gente gostaria de olhar, então, é Mateus, o primeiro texto, Mateus capítulo 5. Sei que muitos de vocês já conhecem, mas eu gostaria, né, de observar isso com cautela, cuidado no dia de hoje. Nessa sessão, né, então, que Josué mais uma vez está mandando o povo observar a lei do Senhor. Vejam, né, o verso 17. Mateus capítulo 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Vejam, né, para que o Senhor Jesus Cristo veio. Ele veio para, não veio, né, para destruir a lei ou os profetas. Ele veio para cumprir. Alguns, né, vão dizer que, olha, este texto está dizendo justamente que Jesus Cristo veio para abolir a lei. Mudam, né, a tradução do texto, dizem, né, que ele veio para abolir, mas isso não faz sentido nem no contexto, muito menos, né, diante de toda a Escritura. Diante do que Jesus, né, está aqui dizendo. Ele não veio destruir, mas ele veio cumprir. Nada, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Céu e a terra vão passar quando? No fim da existência, no fim do mundo, no último dia de todos os homens. É nesse momento, então, em que a lei de Moisés, nós passaremos para um outro estágio de vida, onde nós estaremos, né, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, habitando com Ele e reinando eternamente. Até lá, essa lei precisa ser cumprida, é o que o nosso Senhor Jesus está dizendo. E se ele tivesse vindo abolir essa lei, não faria sentido menos ainda o verso 19, onde ele diz: qualquer um que violar esses mandamentos ou ensinar alguém para não cumprir esses mandamentos será pequeno, mas aquele que cumprir e ensinar será chamado grande. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, a autoridade última, final, como o autor de Hebreus nos diz, ele mesmo fala a respeito da lei de Moisés e dos profetas, de todo o Velho Testamento. Observem essas leis, cuidem de guardá-las e cuidem não só isso, de ensinar às futuras gerações, a todas as pessoas que você puder a respeito disso.
Vamos ainda, né, então, mais algum texto? Vamos lá ao capítulo 23 de Mateus. Nós vamos falar bastante aqui em Mateus. Mateus tem muitos textos a respeito disso. Mateus capítulo 23, verso 1. Então Jesus falou à multidão, aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Vejam, a gente falou sobre o problema, né, dos fariseus hoje em Malaquias, falando como surge essa classe dos fariseus como um problema, um erro mesmo no Novo Testamento. Mas na medida então em que eles dizem para cumprir a lei de Moisés, eles estão certos. Aquilo que eles disserem para vocês, cumpram. Esses mandamentos são bons. Mas olha só, você tem que ser melhor do que eles e você não pode fazer o que eles deixam de fazer. O problema dos fariseus, então, não é a lei que eles estavam apegados e dizendo para cumprir. O problema desses fariseus é que eles não estavam cumprindo. Então, e é por isso que ele fala lá em Mateus 5, a gente não leu, né, logo na sequência, por isso que a justiça de vocês precisa exceder a dos escribas e fariseus. Não só dizer que a lei é boa, e não só falar que precisa cumprir a lei, mas realmente cumprir essa lei e viver de acordo com essa lei. Vamos lá para Atos no capítulo 7. Não se preocupem, meus irmãos, essa é a grande lição do texto de Josué. Atos capítulo 7, verso 38. Aqui, né, Estevão, fugiu o nome, Estevão, né, estava discursando naquele momento, então, logo antes dele ser apedrejado. É um discurso, né, glorioso, a gente já falou sobre esse discurso algumas vezes, trouxemos em liturgia, mas veja o que ele fala lá no verso 38, no meio do discurso. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Olhem só o que Estevão está dizendo aqui nessa sessão. Estevão está fazendo referência aqui, obviamente, a Moisés. Esse é aquele Moisés, então, que esteve no deserto. E Deus falou com ele no Monte Sinai, entregando o quê? As leis de Deus. O qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. A quem veio as palavras de vida para Moisés? Para dar àquela geração. Para dar para os ouvintes de Estevão. Estevão está falando com as pessoas do seu tempo, e para aquelas pessoas do seu tempo, ele está dizendo que as palavras de Moisés são palavras de vida dadas por Deus no Sinai para as pessoas, inclusive naquele tempo de Estevão. Com isso, e Estevão está em que momento? No Velho Testamento, não. Ele está aqui, né, falando e discursando isso depois da ressurreição e da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. De um modo, né, muito claro, então, ele está colocando essas palavras de Moisés são para vocês hoje. São para essa dispensação que nós vivemos, depois da ressurreição e ascensão do nosso Senhor. Palavras de vida. Ao invés, então, de a igreja brasileira desprezar a lei do Senhor e a lei de Moisés, ela devia se apegar a ela como palavras de vidas dadas pelo nosso Senhor. Por quê? Os pais não quiseram obedecer e rejeitaram, e querendo, né, voltar ao Egito. Mas então, né, ele está aqui chamando a atenção que essa geração, que as pessoas, né, dali depois da morte, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, devem observar a lei de Moisés, tal como o próprio Senhor Jesus Cristo falou. E vejam, né, que esse Estevão foi morto, inclusive por causa dessas coisas. Mateus capítulo 18, a gente não vai abrir, mas falando lá a respeito, né, de resolução de conflito entre os irmãos, ensinando, né, para nós, para os crentes, né, no Novo Testamento, o que Jesus diz. Olha, se um irmão tem problema com você e você foi lá e não conseguiu resolver, na próxima vez que você for, leva 2 ou 3 testemunhas. Aonde que isso está fundamentado? Na lei do Senhor. Quando Paulo, né, então vai falar a respeito do sustento dos pastores, aonde ele se fundamenta? Na nova aliança. Aonde ele se fundamenta? Lá no Antigo Testamento. Ora, não atarás a boca do boi enquanto ele debulha, porque digno é o trabalhador do seu salário. Esses princípios, então, né, que estão lá na lei de Moisés, que Moisés aplica, né, a diversas coisas, né, da vida e mostra então como esses mandamentos devem ser aplicados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por Paulo, por Estevão e tantos outros, são aplicados, né, às mais diversas situações nas nossas vidas. Mateus capítulo 22, voltando de novo, né, ao livro de Mateus.
Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no seu lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muitos evangélicos conhecem, né, esse resumo da lei, esse resumo que o Senhor faz para a vida. Qual o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Muitos conhecem, mas muitos se impressionam quando a gente mostra que muitos dizem, né, então, e muitos desses evangélicos são aqueles que dizem que a lei do Antigo Testamento é essa lei, então, que não tem amor. Essa lei que é só juízo, justiça. Mas se espantam, então, quando nós dissemos que a primeira parte que está colocada aqui, amar a Deus, é Deuteronômio capítulo 6. E então, né, a segunda parte, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é repetido por diversas vezes lá no livro de Levítico. Nós até anunciamos, né, a nossa série de Deuteronômio, encerrada, né, então, como eu disse há 2 anos atrás, como o livro da lei do amor. Porque Deuteronômio é riquíssimo em falar sobre quão amoroso é o nosso Deus e como a nossa resposta é um amor também a esse Deus e um amor aos nossos irmãos. Tudo isso já colocado anteriormente por Moisés no seu livro. Muitos outros textos, né, poderiam ser lembrados, lá em Mateus capítulo 15, um texto que eu já citei aqui para os irmãos, falando, né, que jovens adultos que desrespeitam seus pais merecem a morte. Jesus simplesmente passa por cima daquilo e fala: é isso mesmo, está tudo certo. Porque é muito sério, muito grave aquilo que é feito contra, né, as autoridades. Ou seja, até mesmo aquelas penas da lei são ratificadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. E vamos lá então agora para Hebreus, para a gente encerrar essa defesa. Hebreus capítulo 2. A seriedade então do que é colocado diante de nós. Hebreus capítulo 2, verso 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus por eles, com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Muitos pensam, né, então, que na nova aliança nós vivemos uma vida, Deus ama todo mundo, vem do jeito que você está, não importa, né, como você vive a sua vida, Deus ama você. Isso não é verdade. Segundo a Escritura, Deus odeia certas pessoas. Deus odeia os ímpios, odeia aqueles que estão contra ele, odeia aqueles que odeiam a sua palavra, odeia aqueles que odeiam seus santos mandamentos. As pessoas, né, têm essa tendência de diminuir o Novo Testamento, diminuir como se Deus tivesse mudado. Ele já não é mais aquele Deus de justiça, de juízo, mas agora é um Deus de amor, um pai bonzinho, mas não um pai bom, né? Porque na verdade não é um pai bom que deixa seus filhos fazerem o que bem entenderem. Mas o que o autor de Hebreus está destacando é justamente corrigindo isso, está no meio do Novo Testamento, muito claro para todos nós. Muito cuidado. Se naquele tempo, no Antigo Testamento, se naquela época as coisas dadas por anjos, e os anjos, né, foram mediadores para trazer a lei ali para Moisés no monte, se aquilo, né, foi estabelecido e as pessoas estavam morrendo por causa disso, quando julgadas por aquela lei, quanto mais vocês, que têm um privilégio muito maior, que ao invés de tipos, figuras, imagens, símbolos, sombras, agora veem plenamente o Cristo e esse ressuscitado. E a sua lei que foi colocada diante de vocês, e vocês têm todos esses benefícios, vocês acham que vocês vão viver uma vida de qualquer maneira e Deus simplesmente não vai se importar? Como escaparemos nós se não nos atentarmos para uma tão grande salvação?
Salvação essa, né, explicada pelo Senhor, confirmada pelos seus apóstolos, que foi a escritura de todo o Novo Testamento, inclusive do livro de Hebreus. E ele ainda continua, lá no capítulo 12. Vamos olhar lá no verso 25, Hebreus 12, 25. A mesma ideia. Vede que não rejeiteis ao que fala, Hebreus 12, 25. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. A esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele vai repetir as mesmas ideias que Moisés havia colocado lá em Deuteronômio. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ele não mudou. Ele não é outro Deus. Ele não é um Deus que não está mais preocupado com todas as questões em todos os aspectos da sua vida. Com a sua sexualidade, com o que você faz com o seu dinheiro, com a maneira como você trata a sua esposa, seus filhos, com a maneira como você trata os seus pais. Todas essas coisas importam, então tome cuidado e viva com reverência, piedade, santo temor, tal como o apóstolo está aqui nos dizendo. E então, no verso 25, reforçado, vede que não rejeiteis ao que fala, não escaparam aqueles. Os nossos irmãos sofreram as consequências, é o que está acontecendo agora no livro de Juízes, eles não ouviram a Josué. Uma geração ouviu, mas a próxima geração que veio depois não estava mais ouvindo. E Deus trouxe o divino juízo e a retribuição por causa dos seus pecados. Eles perderiam a terra finalmente também, nos exílios que viriam logo depois. Mas vocês têm que olhar para essas histórias, olhar para a lei de Moisés e olhar para essas histórias do Antigo Testamento e entender que elas falam conosco hoje sobre a nossa realidade. Se vocês têm esse privilégio tão grande, e ele vai passar aqui capítulos e capítulos falando sobre esse privilégio de ter a obra do Senhor Jesus Cristo diante de nós, não mais figuras e sombras, mas o cumprimento dela muito claro, exposto nas páginas do Novo Testamento. Então, quanto mais vocês, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Meus irmãos, vamos voltar lá para Josué, no capítulo 23. E o que vocês precisam entender quando vocês forem ler esse capítulo, mesmo hoje, nas últimas observações que nós vamos fazer aqui nesse texto, é que essa realidade é para você hoje. Hoje você precisa entender dos grandes feitos que Deus fez na sua vida, que a lei dele que ele colocou diante de vocês, expressa nos 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés, é a maneira como você deve viver. Entenda, isso também é colocado no Novo Testamento. O que o homem plantar, ele também vai colher. Nós precisamos, plantar justamente justiça no meio desse mundo. Justiça de satisfazer e de honrar a vontade do nosso Deus em todos os aspectos da nossa vida. E é por isso que esses versículos, 5, 6 aqui, do começo desse capítulo, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Cuidado, é muito sério. Deus, que é fogo consumidor que está diante de vocês, é muito sério a observação desses mandamentos. Para que não entreis no meio destas nações. Verso 7. Que ainda ficam convosco, que dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem a ele vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Se apeguem a Deus. E claro, que uma das grandes lições, das principais lições que eu quero passar para os irmãos hoje, é se apeguem à lei. Nós falamos hoje, como Malaquias estava dizendo para o povo, que ele estava dando migalhas, restos, animais imundos para Deus. E como Deus estava detestando aquilo e odiando aquilo. Como os ministros estavam fazendo isso no meio do povo. Vocês não devem fazer isso. Meus irmãos, então qual a resposta diante do que foi exposto em Malaquias e do que está sendo exposto aqui em Josué? Apegue-se à lei como se apegar a algo que você nem conhece. A primeira coisa, então, é se apegar a isso e ler. E observar. Todos os dias meditar. Igual eu disse, hoje pela manhã. Não é ler 3 minutinhos, quase dormindo na sua cama, sem prestar atenção em nada que você está lendo. Vendo o jogo da Copa. É parar, tirar um momento, ler, observar, pensar, refletir, interpretar, manda mensagem para o pastor, não estou entendendo, o que é isso aqui?
observar, né, os conteúdos, a nossa biblioteca, e aí você vai num livro, pesquisa, entende, aprende. Eu preciso saber mais sobre isso, eu estou pecando nessa área, eu não posso pecar. Como eu posso agradar ao meu Deus? Então você vai buscar recursos, seja onde for, para honrar o seu Senhor. Apegue-se a Deus. Nós vamos ler esse segundo apelo aqui de Josué, que está dos versos 9 em diante. É bem curto, mas vocês vão ver que é no mesmo sentido. E eu quero explicar um segundo aspecto, então, que está sendo colocado, principalmente na primeira parte, mas aqui também. Verso 9. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor, vosso Deus, que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e a vós a elas entrardes, e a elas a vós. Verso 13: Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite aos vossos lados, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Nós já falamos aqui, né, então, os 3 aspectos, né, passado, presente, futuro, eles estão também nessa segunda sessão da mesma maneira. Deus fez grandes coisas por vocês, Deus libertou, Deus trouxe, né, essa grandiosa obra de salvação, como eu falei, principalmente no Pentateuco, apontando, né, para a mesa, para o que está apontado hoje nessa mesa, que é a salvação em Jesus Cristo. Mas ele também lembra, então, daquilo que ele faz nas nossas vidas. E eu falei hoje pela manhã, né, como a gente pode olhar bem para a nossa vida, né, bem para a nossa realidade e pensar tudo que aconteceu com você para que você estivesse aqui hoje, numa igreja, né, saudável, bíblica, como você nasceu e aí os seus pais, né, te levaram para a igreja, ou o seu amigo foi e te levou, como Deus fez, né, com que o Espírito Santo chegasse até você, o Espírito Santo viesse, então o irmão te encaminhasse, você aprendesse, conhecesse, os caminhos que você andou, as coisas que você cometeu e que você sabe muito bem que são terríveis contra o nosso Senhor, ainda assim ele te salvou e fez essa palavra chegar e você se arrependeu e está aqui hoje. A gente olha, né, para as nossas vidas, as igrejas malucas que a gente esteve, e de repente, né, Deus nos tirou de lá, nos fez um caminho mais excelente diante da palavra de Deus. Imagine, né, na sua vida o que Deus fez para a sua salvação. E aí eu venho citando, né, na parte da manhã, até mais, dada a grande salvação operada no primeiro século, na plenitude dos tempos, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu depois? Como, né, um mundo completamente paganizado foi totalmente, né, transformado e girado, né, de cabeça para baixo por 12 homens. Porque essa era a vontade do rei que está nos céus, daquele então que diz que todos os seus inimigos, né, serão subjugados e colocados debaixo dos seus pés. E, portanto, né, ele dá a grande comissão. Eis que estou convosco todos os dias. E ainda, né, vocês terão êxito nisso. E, de fato, houve. O que era, né, a terra Tupiniquim? O que eram, né, indígenas aqui, longe, alheios, distantes da promessa. Mas hoje, no Brasil de 2026, tantas coisas aconteceram na história do mundo para que o evangelho caminhasse, chegasse, fosse expandido. Quando ele se desviou na maldade dos homens, Deus o trouxe para trás na reforma e levou, né, enviou pregadores por todo o mundo. E um dia eles chegaram no Brasil. Um Brasil, né, que, como a gente falou hoje cedo, que primeiro então perseguiu os verdadeiros cristãos, mas a vontade do Senhor é implacável e ela faz então acontecer. E o evangelho chegou e chegou até você. Nós somos, né, então, agradecidos a Deus pelo que ele fez lá em Moisés, lá com o povo no deserto, que aponta para isso, para o que Cristo fez, para o que aconteceu na história, para o que aconteceu na sua vida. Quantas e quantas coisas, né, você pode ser agradecido para você se lembrar hoje. Você olha para tudo isso para quê? Para você poder hoje honrar a Deus e cumprir a sua lei. Faça a vontade de Deus hoje, não há nenhum motivo, nenhuma desculpa para você deixar de fazer a vontade de Deus em todos os aspectos que a lei exige. Porque o mandamento é santo, justo e bom, também diz o apóstolo Paulo. E é claro que há o aspecto depois, né? Cuidado. Cuidado, então, né, com o que vocês vão fazer, porque vocês podem sofrer e ter, né, consequências terríveis. E eu insisto, muitas vezes é isso que nós temos colhido nas nossas vidas. É isso que a igreja brasileira e a igreja mundo afora tem colhido nos nossos tempos, por um desapego à lei de Deus. Nós deixamos, né, com que legisladores, Marx, filósofos,
pensadores de ética, digam qual é a melhor lei para uma nação, digam qual que é a melhor lei para nós, digam até mesmo como é o melhor jeito de se tocar uma igreja. O melhor jeito para tocar uma igreja é isso aqui, você toma cuidado com essas coisas, coloca uma iluminação legal, um pianinho, abaixa as luzes. Mandamentos de homens para convencer a homens. Igrejas lotadas, mas que Deus odeia. Como ele diz lá em Malaquias. Que ele não se agrada. E que no final das contas não frutificam em nada. E mais uma vez eu falo, olhem para o Brasil. Vejam a porcentagem, né, de cristãos nessa nação. E como essa nação continua apodrecida. E o motivo é que é uma igreja podre. É uma igreja, muitas vezes, falsa. E essa igreja, então, e é exatamente o ponto aqui, meus irmãos. Porque o que ele está falando na primeira parte, nessa segunda parte? Cuidado com esses pagãos. Cuidado com esses ímpios que estão no meio de vocês. Vocês não podem se associar a esses. E é claro que existem mandamentos muito claros e diretos e que constantemente a gente está aqui pegando no pé de vocês. Ó, cuidado com esse cara que você vai namorar. Ele não é da igreja, ele não é crente. Então não tem nem chance. Aqui na nossa igreja a gente chega nas irmãs, nos irmãos, solteiros, ó, você não vai namorar, não tem condição. É completamente errado. Que mistura pode ter, né, entre o que é do Senhor e o que não é? Se essa pessoa, então, né, um dia for para o Senhor, talvez você pense nisso, mas agora não é hora disso. Esse cara não é crente, essa mulher não é crente. Essa é a primeira parte, né, a parte mais superficial. Mas há ainda, né, camadas mais profundas nessa questão aqui. Da seriedade, né, do que Deus coloca de não se una a esses pagãos. O conteúdo que você consome no YouTube, no Netflix, não sei aonde, é tudo coisa de pagão. Você não tira tempo para ler a Bíblia. Aí você só consome essas coisas. Você vai pensar na lei, você só pensa em termos de livros que você lê, ou juristas que andam aí pelo Brasil. Você vai consumir até coisas, né, diversão, e você vai para o meio dos pagãos. Toda a sua vida, né, você vai consumir música, e você consome música que fala de pornografia, ou música que fala de sofrimento por causa de relacionamentos errados, o tal do sertanejo, o tal do funk, seja lá qualquer pop, um monte de coisas imundas, impuras, pagãs, e você não acha que não vai ser tocado por essas coisas, que não vai ser influenciado por essas coisas. A igreja brasileira está perecendo, nós precisamos lutar contra isso no nosso meio, você precisa lutar contra isso no seu coração, perecendo porque está dando ouvidos, dando boi para o paganismo. E é claro, meus irmãos, a coisa não é tão escancarada muitas vezes. A idolatria colocada aqui por Josué, muitas vezes, né, não é essa idolatria, eu sigo a Baal. Segue a Baal comigo, por favor. A coisa é sutil, tal como o Novo Testamento coloca, tal como o amor ao dinheiro. Não, é uma coisa boa, eu estou aqui buscando recursos para minha família, para cuidar dos meus filhos, para abençoar então as pessoas ao meu redor. É por causa disso que eu trabalho constantemente e não consigo ler a palavra. É por causa disso que eu preciso trabalhar no dia do Senhor, no domingo. Mas então, no coração daquela pessoa, o dinheiro está em primeiro lugar. E é assim que se manifesta, né, a idolatria num jeito mais sutil e comum. É a sua esposa, é um marido, até uma coisa legítima e boa. Dinheiro é bom, sexo é bom, o marido é ótimo, né, a esposa. Cada uma dessas coisas tem seu papel nas nossas vidas. Mas quando uma dessas coisas toma o lugar de Deus nos nossos corações, isso é idolatria. E muitas vezes influenciado por pagãos, por ímpios, por impuros, por pessoas que odeiam a Deus. Nós vivemos as nossas vidas pensando que isso não vai ter problema nenhum. O problema está aí. Está aí na maneira como o nosso país está aí talvez na maneira como a sua vida tem estado. Muito cuidado, meus irmãos. Na última parte, né, aqui na última sessão, vamos ler. Ele vai falar aqui no capítulo, no verso 14 e 15. É uma parte curta agora. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Vejam, as promessas de Deus todas se cumpriram conforme ele disse. Elas se cumpriram na vida dos israelitas, elas se cumprem nas nossas vidas. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado.
e fordes e servirdes a outros deuses, e a ele vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Deus é fiel, e ele é fiel em todos os seus propósitos e desígnios. Ele é fiel para distribuir bênçãos àqueles que são arrependidos e àqueles que são seus. Mas ele é fiel também por causa da sua própria santidade, da sua justiça, para colocar juízo diante daqueles que estão contra ele e que o odeiam. Se ele foi fiel para fazer essas coisas, não se enganem. Deuteronômio capítulo 28, bênção e maldição. O Monte Ebal e o Monte Gerizim, nas partes de Josué, uma parte do povo subiu no Monte Ebal, uma parte do povo subiu no Monte Gerizim, uma parte para dizer as bênçãos, uma parte para dizer as maldições. Para lembrar, vocês estão entrando nessa terra e essa terra é a terra de Deus, que está dando para vocês. Você vive a sua vida hoje, tudo que você tem é de Deus, e Ele colocou nas suas mãos. O que você vai fazer com isso? Bênçãos para quem ouvir a Deus, maldições para aqueles que não ouvirem e obedecerem ao Senhor nosso Deus. Cuidado, né? Para que a ira do Senhor não se acenda sobre vocês. Eu sei que o texto é muito duro e que a mensagem, né, é meio pesada. Mas essa foi a mensagem de Josué um dia para aqueles israelitas. É igual a gente viu hoje em Malaquias, a última palavra do livro, maldição. Mas maldição para aqueles que não estão escorados em Cristo. Maldição para aqueles, né, que não se arrependem dos seus pecados diante do Senhor. Maldição para aqueles, né, que não creem que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Para essa grande e maravilhosa dádiva que nós vamos participar agora mesmo na mesa do Senhor. Nos lembrar, né, do sacrifício dele por nós. Se você confia em Cristo Jesus, se você de fato foi salvo por Cristo Jesus, então você cuidará de fazer essas coisas e isso será um prazer na sua vida. Ore para que o Espírito Santo coloque, né, esse prazer no seu coração e ore para que ele te ajude. Essa é a humildade do cristão, a fazer a vontade do nosso Deus e assim não caiamos, né, na mão do Deus irado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, profundamente, Deus, gratos e maravilhados em como o Senhor fala conosco, ó Deus, na sua Escritura. Como o Senhor, ó Deus, se revela a nós. Como o Senhor, ó Deus, se revelou também naqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ó Deus, comentados e apontados por Josué, por Malaquias, pelo próprio Cristo. Porque ali, Deus, o Senhor colocou a sua lei, os seus desígnios para todos os homens em todas as épocas. Nós queremos, ó Deus, obedecer ao Senhor, satisfazer a sua vontade, honrá-lo, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, fazer dessa maneira, com o coração, ó Deus, grato, por causa, Deus, do que o Senhor fez por nós, responder, ó Deus, a essa tão grande salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Responder, ó Deus, com uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Por favor, ó Deus, nos ajuda a isso. Como nós falamos agora há pouco, ó Deus, no sermão. Humildemente, Deus, nós suplicamos. Nós sabemos, Deus, que somos falhos e que nossas melhores obras são trapos de imundícia. Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos santifique. Por favor, ó Deus, que essa boa obra que o Senhor começou, leve, ó Deus, ela até o final nas nossas vidas, enchendo, ó Deus, aqui cada um de santidade, cada um, ó Deus, dos seus filhos de arrependimento verdadeiro e mudança, ó Deus, verdadeira de vida. Que verdadeiramente, ó Deus, compreendamos os perigos, ó Deus, do paganismo, dos ímpios, daqueles que te odeiam, como o Senhor, ó Deus, está contra aqueles que te odeiam. Como, ó Deus, nós não devemos sermos influenciados, mas influenciarmos, ó Deus, esse mundo. Que verdadeiramente, ó Deus, essa igreja e as igrejas, ó Deus, de Cristo espalhada pelo mundo, possam ser colunas e baluartes da verdade, ó Deus, honrando o Senhor, promulgando, ó Deus, a sua lei, promulgando, ó Deus, a sua justiça, mostrando para os homens que esse é o caminho mais excelente. Por favor, ó Deus, ajuda essa igreja, ajuda cada membro aqui, ó Deus, a termos em mente sempre essas verdades, ó Deus, do Senhor e honrarmos o Senhor eternamente. Que nós glorifiquemos, ó Deus, ao Senhor com as nossas vidas. É o que suplicamos, é o que clamamos por meio do nosso Senhor e sumo sacerdote fiel, Jesus Cristo. Amém.